E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu a uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: Ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Portanto, ele disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas seus cidadãos odiavam-no e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: Não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, retornando depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos a quem ele entregara o dinheiro, para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. Então veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Muito bem, servo bom, porque tu foste fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse da mesma forma a este: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. E ele disse-lhe: Pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei? Por que então tu não puseste meu dinheiro no banco, para que eu vindo pudesse requerer com juros? E disse aos que estavam com ele: Tomai dele a mina e dai ao que tem 10 minas. E eles disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que todo aquele que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que ele tem lhe será tomado. Mas esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E tendo dito isso, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, ao entrardes, achareis amarrado um jumentinho, em que nenhum homem jamais montou, soltai e trazei-o. E se algum homem vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhe direis: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido enviados, acharam, como lhes havia dito, e soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles disseram: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando suas vestimentas o jumentinho, eles puseram Jesus em cima. Enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo: Abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus, do meio da multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondendo disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. E quando eles iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado, e te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. E ele, entrando no templo, começou a expulsar todos os que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa é a casa de oração, mas vós a fizeste covil de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo. E não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento a ouvi-lo. E aconteceu que, em um daqueles dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e pregava o evangelho, os principais sacerdotes e os escribas vieram a ele com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem é que te deu tal autoridade? Respondendo ele, disse-lhes: Eu também vos perguntaria uma coisa, responda-me. O batismo de João era do céu ou dos homens?
E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não crestes? Mas e se nós dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles estão convencidos que João era um profeta. E eles responderam que não podia dizer de onde era. E Jesus lhe disse: Tampouco eu vos direi com que autoridade faça essas coisas. Então ele começou a falar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou aos lavradores, e foi para uma terra distante por muito tempo. E no devido tempo enviou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora vazio. Novamente ele enviou outro servo, e eles também o espancaram, insultaram e mandaram embora vazio. E ele enviou novamente um terceiro, e eles também feriram a este e o expulsaram. Então disse o senhor da vinha: O que eu farei? Enviarei o meu filho amado, talvez vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores, eles arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Assim eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores, e dará a vinha a outros. E ouvindo eles isto, disseram: Deus o proíba. E eles, observando-os, disse: Então o que é isso que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, mas naquele em que ela cair, ela triturará o pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar a mão dele naquela mesma hora, mas eles temiam o povo, por isso perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. E eles, vigiando, enviaram espiões, os quais se fingiam de homens justos, para o apanharem alguma palavra e o entregarem o poder e a autoridade do governador. E eles perguntaram, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu falas e ensinas retamente, e que não faz acepção de pessoas, mas ensinas o caminho de Deus verdadeiramente. É lícito dar tributo a César ou não? Mas ele, percebendo a sua astúcia, disse-lhes: Por que vós me tentais? Mostrai-me uma moeda, de que imagem e inscrição? E eles respondendo disseram: De César. E ele lhes disse: Dai, pois, a César as coisas são de César, e a Deus as coisas são de Deus. Eles não puderam tomá-lo em suas palavras diante do povo. Eles, maravilhados a sua resposta, calaram-se. Então chegaram-se a ele alguns dos saduceus, que negam haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele, e levantasse descendência a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher, e morreu sem filhos, e o segundo a tomou como esposa, e morreu sem filhos, e o terceiro a tomou, e semelhantemente também os 7, eles não tiveram filhos e morreram. Depois de todos, a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 tiveram por esposa. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não se casam nem se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó, porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Então alguns escribas disseram, respondendo-lhe: Mestre, tu disseste bem. Depois disso, eles não ousaram perguntar-lhe questão nenhuma. E ele lhes disse: Como eles dizem que Cristo é filho de Davi? E o próprio Davi disse no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos teus cabelos. Portanto, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então, ouvindo todo o povo, ele disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas que querem andar com vestes compridas e amam saudações dos mercados, os principais assentos das sinagogas, e os principais lugares dos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e por aparência fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e ele viu também uma certa viúva pobre lançar-lhe 2 lépitos, e ele disse: Verdadeiramente eu vos digo que essa pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos estes lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou todo o sustento que tinha. E quando alguns falaram sobre o templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, ele disse: Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. Eles perguntaram, dizendo: Mestre, mas quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: Acautelai-vos para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Mas quando ouvirdes guerras e tumultos,
Não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá no céu. Mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos diante de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá por testemunho. Decidi, pois, em vosso coração a não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que todos os seus adversários não poderão resistir nem contradizer. E vós sereis traídos pelos pais, irmãos, e parentes, e amigos, e eles matarão alguns de vós. E sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. A vossa paciência possuía a vossa alma. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Então, deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem nos campos entrar nela, porque estes são dias de vingança, para tudo que está escrito seja cumprido. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E eles cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e sobre a terra aflição das nações, com perplexidade, o mar e as ondas bramindo. O coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes dos céus serão abalados. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E ele falou-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, as vedes, e por vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo, que não passará esta geração até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tomai cuidado por vós mesmos, para que no momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando sempre, para seres considerados dignos, escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ele ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte, chamado Monte das Oliveiras. Todo o povo chegava cedo de manhã a ele no templo para ouvi-lo. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento.